Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa 12ª aula do curso Pré-ENEM FMG, Ciências Humanas. Eu sou a professora Simone, da disciplina de Geografia. Nesta aula, estudaremos o espaço agrário brasileiro, as suas características, a estrutura fundiária, a modernização agrícola no Brasil e a produção do espaço agrário brasileiro. Pois bem, vocês já sabem que o produto interno bruto, da nossa agricultura é a agricultura que mais contribui, então, para o crescimento aí do produto interno bruto, do nosso país. Aqui a gente tem o mapa da população subnutrida e aqui a gente tem o quê? A produção de alimentos, a porcentagem de aumento da produção de alimentos. Perceba o quê? Que o Brasil é o que mais ele ampliou a sua produção, e que deve aumentar, cada vez mais esse crescimento. E claro que isso vai levar custo para o nosso país, Nós vamos ter pressão, por exemplo, ambiental, A gente vai ter a questão dos solos, que vai ser tema da próxima aula, e por aí vai. Então, o espaço agrário brasileiro, a gente tem que entender quais são as principais características, tá? Como que é dividido esse espaço agrário, brasileiro, Quem mais produz no Brasil, tá? Então, para isso, a gente tem que entender essa concentração de quê? De terras no espaço agrário, que ele é histórico, Então, aqui eu trouxe para vocês em números, a fonte aqui do IBGE, de 2017, do Censo Agropecuário de 2017, e observem uma coisa interessante e triste ao mesmo tempo, Vamos lá. Aqui a gente tem o quê? O extrato de área, de hectare, Então a gente, olha só, menos de 10 hectares, o número é quanto? Mais de 1 milhão, quase 2 milhões, concordam? E a área produzida, que se produz, 1,5%. Em contrapartida, veja aqui na tabela, mais de 100 mil hectares. Muita terra, muita terra. Tem quantos estabelecimentos? Esse número são de estabelecimentos, tá? 225 estabelecimentos. Observaram? Áreas com menos de 10 hectares, a gente tem quase 2 milhões de estabelecimentos. Isso quer dizer pessoas, tá? Isso quer dizer pessoas com a sua estrutura, tá? Da terra, tá bom? E mais de 100 mil hectares, um número de quê? De 225 pessoas, donas dessa terra. Então, e a área de 13,4, a porcentagem aí. Então, observem, pessoal, observem a concentração de terra, tá? Então, a gente está um número muito pequeno de pessoas, com uma produção maior, E isso vai ser o quê? Grandes problemas depois, quando a gente vai falar um pouco sobre a questão agrária, sobre a questão de distribuição de terra, reforma agrária, a urgência da reforma agrária no nosso espaço brasileiro, no nosso espaço agrário brasileiro, porque o número de concentração é muito grande, tá? E aí, cada vez mais, empresas multinacionais, commodities, vêm comprando mais terras para maior produção, E essa produção, ela é o quê? É para a exportação, E não para o consumo do brasileiro, tá bom? A gente tem aqui, gente, uma coisa, falando da história, primeira lei de terras. E quando eu falo que essa questão de concentração de terra, a má distribuição de terra no nosso país ela é histórica, ela vem de que desde o Império, quando os portugueses chegaram aqui e fizeram o quê? Capitanias hereditárias e deram essa quantidade de terras para determinada família, E aí a gente tem essa concentração histórica de terra, tá? Aqui eu tenho uma vista, da fazenda Soledade da província de Minas Gerais do século XIX, tá? Então, é uma vastidão de terras na mão de pequenos, de poucas pessoas.
Então, a Lei de Terra de 1850, ela é responsável por quê? Por regularizar, não esqueçam disso, a propriedade privada no Brasil. Então, ele abolia ali as sesmarias e apenas considerava a posse de uma terra através de sua compra. E aí me digam vocês, né? Um escravo poderia comprar uma terra? Ele teria dinheiro? Não teria, né? Então, ou seja, existia ali um interesse sombrio nessa aprovação de terra, né? E esse interesse era deixar a terra na mão da elite, tá? Então, pautada nessa preocupação, a lei definiu que as terras ainda não ocupadas pertenciam ao Estado e só poderiam ser compradas através de leilões com pagamentos efetuados à vista, tá? Então, a lei de terras ela foi capaz de garantir os interesses da elite agrária. Por isso que a gente tem hoje essa concentração de terra, né? Com a compra de terras a financiar a vinda de milhares de imigrantes, onde a gente tem a vinda, né, ali de quê? De vários imigrantes da Itália, né, da Alemanha, né, mão de obra barata para as grandes fazendas, e aí perpetuou o que? A desigualdade e a concentração fundiária no nosso país, tá? Aí nós temos o Estatuto da Terra, de 1964, que aí você tem essa lei, né, que declara aí que o Estado tem a obrigação de garantir o acesso à terra para quem nela vive e trabalha. E aí que vem a questão de quê? Da reforma agrária, tá? A distribuição aí, né, mais justa de terra, você tem um módulo rural, a menor unidade de terra onde uma família possa sustentar, né? Você tem o minifúndio, que é uma propriedade de terras de dimensões não totaliza o mínimo para configurar um modelo rural, e você tem o latifúndio, que são terras que excedem 600 módulos rurais de área, né? Isso independente deste valor que seja destinados a fins não produtivos, como a especulação, tá? E aí a gente tem, gente, o quê? Essa modernização na agricultura. Então, quando a gente tem aqui o Estatuto da Terra de 1964, a gente já tem aqui o quê? Uma modernização na agricultura. Tá? Lembrem-se que em 1970 a gente tem um êxito rural muito forte, principalmente no Nordeste, por questão de clima e porque essa modernização não chegou no Nordeste. Lembrando que essa modernização agrícola, ela não é igualitária para todas as regiões brasileiras até hoje. Né? Então, essa modernização agrícola ela é muito mais vista no Sudeste e no Centro-Oeste, muito menos vista no Nordeste, embora seja maior o Nordeste do que no Norte. Tá? Então, essa modernização agrícola no Brasil, ali nos anos 50, você tem, né, com o Juscelino, tentando trazer esse desenvolvimento agrícola, né, essa industrialização para o Brasil. Você tem ali, de maneira incipiente, essa modernização, tá? Então, você tem um aumento aí de insumos modernos, essa revolução verde, ele trouxe essa inovação tecnológica, né, a agricultura, tá? Trouxe também um maior desenvolvimento de pesquisas na área para você ter uma maior produtividade. Foi essa Revolução Verde que veio a pesquisa, né, na questão de solos para termos maior produtividade. Ali nos anos 55 e 65, a gente tem a implantação ali de indústria já no Brasil, incluindo indústria de base, né, com o Juscelino, para a Revolução Verde. 65 e 75, a gente já tem o que a gente pode chamar de uma agropecuária com máquinas e equipamentos. A gente tem aí essa industrialização já na agricultura e aí permitiu o surgimento que a gente tem hoje do agronegócio, né? Da agroindústrias ali. Tá? Nos anos 75 e 85, a gente tem essa integração de capitais, né? Que é o que? A fusão de capitais industriais, bancários e comerciais e agropecuários na formação de empresas rurais. E aí a gente tem o que? Esse padrão de modelo agrícola, né? Que a gente tem hoje. Essas mudanças técnicas de produção agropecuária com o quê? Complexos agroindustriais, que é o que a gente chama de o quê? Agronegócio, né? Então, você tem a cultura de soja ali, né? Do milho e da pecuária bovina, né? Distribuída aí. A demanda pela carne bovina no mundo impulsionou o crescimento aí no Brasil, como mostram os mapas, e o surgimento de novas fronteiras agrícolas, né? Ali indo para a Amazônia, a floresta amazônica, que é um risco que a gente pode perder a nossa biodiversidade. Então, vocês vão observar aqui, né, nesse último mapa, o crescimento, né? Então, você tem ali em 2005, né? Agora a gente tem em 2016, né, um crescimento muito maior de estabelecimentos,
né, agrícolas no nosso país modernos, tá? Então, vocês observem aí que na região sul também né, teve modernização, eu não falei anteriormente, então na região sudeste, sul e centro-oeste, você tem um estabelecimento ali e você tem a entrada, né, desse agronegócio na região norte, que é o que? O surgimento das novas fronteiras agrícolas, tá? Essa modernização, gente, no Brasil, ele trouxe mudanças, né, no meio de produção, como já foi dito, com máquinas aí sofisticadas, com insumos modernos, com alta produtividade, e o que? Essa alta produtividade para a exportação. Com isso, o Brasil ele foi induzido aí por impulsos externos. Por quê? Porque a gente tem, né, muita terra, a gente tem clima propício para a produção, então foi induzido por impulsos externos, ou seja, por outros países, a ter o quê? Essa produtividade, tá? No entanto, sem políticas públicas adequadas. E aí, se você não tem políticas públicas adequadas, né, para a gente ter esse modelo agrícola, né, na zona rural, no campo, a gente tem o quê? Problemas sociais sérios. A gente teve o quê? A gente teve o quê? A saída do pequeno agricultor, que não tem como competir com a máquina, ele não tem nenhum dinheiro para comprar a máquina, ele tem só um pedaço de terra, né? Então ele se vê obrigado a vender esse pedaço de terra para o agronegócio, para o latifundiário, e ele vem para a cidade. E com isso você vai ter problemas, né? Na cidade também, porque você tem um crescimento urbano exagerado, a marginalidade social crescente, né? Então você traz esse problema para o meio urbano também. Você tem esse êxito rural descontrolado, acarretando problemas urbanos, tá? E aí você tem alteração na paisagem, na sociedade rural e urbana. Você tem aí, né, a máquina agrícola para preparar a terra, semear, então o homem perde emprego no campo para a máquina, né? Você tem uma expansão muito maior da monocultura, que a gente vai ter problema no solo depois. A gente tem a expansão cada vez maior dos latifundiários, já que eles são detentores do poder e do dinheiro. Você tem uma redução do número de camponeses, ou seja, do agricultor familiar. Então, você altera toda a sua estrutura agrária, você tem uma vulnerabilidade da agricultura familiar, no pequeno proprietário, e aí a intensificação do êxito rural, tá? Nós temos no Brasil uma produção muito grande de transgênicos, né? O território plantado, né, no país aqui em milhões de hectares, você vai observar que o Brasil é o quê? Só perde para os Estados Unidos. Então, o lucro trazido pelas safras, né, da biotecnologia é um dos fatores que mais atrai os produtores latifundiários, já que alimentos resistentes às pragas e capazes de durar mais tempo nas prateleiras das redes do comércio certamente são mais vantajosos e atraentes. No entanto, é importante a gente pensar da questão da natureza, né? Então, esse modelo agrícola plantado no nosso país, né, esse modelo de exportação, esse crescimento do nosso PIB, ele traz consequências ambientais para o nosso país. E consequência por quê? Você cada vez mais utiliza o agrotóxico, né? Ele vai para o solo, ele vai para o alimento, ele vai para a água. E cada vez mais a gente vem adoecendo. E cada vez mais a gente está tendo uma produtividade alta, mas com alimento de quê? Baixo poder nutritivo, porque o nosso solo está doente. Né? Você tem uma monocultura muito grande, solo é vida, solo precisa de alimento, agrotóxico não alimenta solo. Então é preciso a gente repensar sobre o nosso modelo agrícola, sobre o nosso espaço agrícola brasileiro. Né? Você pode ter uma alta produtividade, mas a qualidade do alimento está baixo poder nutritivo, né? A nossa terra é pobre em magnésio, por exemplo, né? E aí nosso alimento chega à nossa mesa com muito agrotóxico e menos nutriente. E cada vez mais a população vai ficando adoecida. Então, esse modelo, né, esse espaço agrário brasileiro é preciso repensar. Hoje a gente tem outros modelos, como por exemplo, sistemas agroflorestais para a agropecuária, né, para o pecuarista. A gente tem o ILPF, né, que são introduzidos no campo. Para quê? Para a gente ter uma consequência menor, né, de quê? De problemas no campo, né, como assoreamento, contaminação dos solos e de águas, tá?
Então, por hoje é só. Espero encontrá-los na próxima aula e muito obrigada!